E aí, pessoas, aulinha de terça-feira. Seguimos o que iniciamos na última semana. Hoje, completando a solução de problemas ordinários de segunda ordem com os circuitos elétricos e a transformada de Laplace. Continuando, então, os tópicos de transformada de Laplace na comparação de circuitos elétricos com problemas vibracionais, nós estávamos vendo desde a última semana que um circuito elétrico, RLC, tem a mesma equação diferencial do sistema massa-mola. Semana passada nós resolvemos essa equação diferencial aqui e hoje iremos resolver uma equação diferencial para um circuito RLC, ou seja, que tem um resistor, um indutor e um capacitor ligado em série. A soma de todas as quedas de tensão referentes a cada um desses elementos é sempre nula. Então, por isso que assim se forma essa equação diferencial, pela lei de Kirchhoff. Ó, aqui é a queda de tensão referente ao indutor, aqui é a queda de tensão referente ao resistor, a queda de tensão referente ao capacitor e a queda de tensão referente à bateria, à força eletromotriz. Vamos ver o problema que eu selecionei para a gente hoje. Daí aqui corta e eu sigo aqui. Esse problema diz assim: encontre a carga Q de T sobre o capacitor em um circuito LRC quando a indutância é de 0,25 henries, a resistência, está aqui o resistor, é de 10 ohms, a capacitância é de 0,001 Faraday e a bateria, a fonte, é de 30 volts. Quando a carga inicial é zero e a corrente inicial é zero. Ora, a corrente é a derivada da carga. Então, dizer que a corrente inicial é nula é o mesmo que dizer que a derivada da carga no tempo zero é igual a zero. O que a gente sabe? Como esse circuito tem todos os elementos, a equação diferencial que descreve esse problema é a derivada L, derivada segunda da carga em relação ao tempo, mais R, derivada da carga em relação ao tempo, mais a carga sobre a capacitância, igual à força eletromotriz. Destrocando pelos valores, eu tenho 0,25, que duas linhas de T, mais o R, que é 10, Q' de T, mais C, que sobre 0, né, pessoal? 0,001, igual a fonte que é de 30. Ora, como está todo mundo aqui, os números muito quebrados, né? Eu vou multiplicar toda essa equação diferencial por 4, ó. E aí, como eu multiplico todos os lados, a equação permanece equivalente. Então, 0,25 vezes 4 é 1, então vai ficar Q duas linhas de T, 10 vezes 4, 40, mais 40 Q' de T, mais, ó, 0,001 é 1 sobre 1000. Então, eu tenho 1000 aqui em cima, vezes 4, 4000 Q de T. Tinha faltado, não tinha colocado T aqui antes. Igual a 120. Essa é uma equação diferencial de segunda ordem, com coeficientes constantes e não homogênea. A ferramenta que eu vou utilizar para resolver é a ferramenta da transformada de Laplace. Então, eu vou aplicar a transformada de Laplace em todos os termos, em toda a equação. Ó. A constante eu posso aplicar na constante, a constante sai para fora da transformada de Laplace, tá? E aí vai ficar como? Quando eu aplico no espaço tempo, eu transformo o tempo em frequência. Então, na derivada segunda, eu vou ter, ó, S quadrado, que eu vou chamar de Q barra, tá? Q barra de S, menos S, Q em zero, aí é esse Q, menos Q' em zero. Mais 40, que multiplica transformar de Laplace da derivada primeira. S, Q barra de S, menos Q em zero. Mais 4.000, transformar Laplace do quê? Q barra. Igual Laplace de 120. 120 sobre S. Ui, que sem querer eu fiz um risco aqui. Feito, arrumei. Aí, pessoas, substituindo as condições iniciais que eu tenho que a carga inicial é zero e a corrente inicial, que é a derivada da carga, é zero. Então, esse cara foram tudo para o saco. Tudo é zero. Agora, sobrou só uma equação algébrica para Q de S.
Então, eu vou botar o Q de S em evidência, ó. E aí vai ficar S quadrado deste, mais 40S deste, mais 4.000, igual a 120 sobre S. A solução dessa equação algébrica é o Q de S. Tudo isso está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, nosso Q de S vai ser 120 sobre S, S ao quadrado, mais 40S, mais 4.000. Ora, essa é a solução no espaço frequência, mas eu te perguntei a solução no espaço tempo, a carga dependente do tempo. Esta é a transformada inversa de Laplace do Q de S. E para fazer a transformada inversa, a gente vai ter que dar um jeito de escrever isso aqui diferente. Ó, vou copiar de novo para cá. Q de S ficou aqui embaixo. S ao quadrado, mais 40S, mais 4.000. E aqui em cima ficou 120. Ora, eu consigo separar isso aqui em duas frações. Alguma coisa sobre S e alguma coisa sobre S ao quadrado, mais 40S, mais 4.000. Quando eu separo isso aqui em frações parciais, os polinômios que vão estar em cima, aqui eu vou ter um polinômio de grau 0, uma constante, e aqui eu vou ter um polinômio de grau 1, um grau a menos do que o cara está embaixo. Tire o mínimo múltiplo e compara com o 120, porque o teu objetivo é escrever a mesma coisa de maneira diferente. Então, faz o mínimo múltiplo e compara. Eu já fiz. O A vai valer, eu já fiz, o A vale 0,03 ou 3 centésimos, o B vale menos 0,03, ou menos 3 centésimos, e o C vale menos 1,2. Ora, então, o nosso Q barra de S ficou 0,03 sobre S, menos 0,03S, menos 1,2 aqui em cima, e aqui S ao quadrado, mais 40S, mais 4.000. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas como é que faz agora para achar o Q de T? Que o Q de T é a inversa dessa história aqui. A gente vai tentar escrever diferente, ó. Eu vou fazer assim, ó, 0,3 sobre S, e aqui eu vou dividir em dois pedaços, ó. Neste pedaço, e aí vai ficar menos 0,03S sobre S ao quadrado, mais 40S, mais 4.000, menos 1,2, que é o outro pedaço, sobre S ao quadrado, mais 40S, mais 4.000. Por que que eu fiz isso? Para ver se tu enxerga que aqui, ó, eu vou pegar outra cor, pegar o verde. Aqui, ó, eu tenho S mais 20 ao quadrado, mais 3.600. E aqui também. S mais 20 ao quadrado, mais 3.600. Tu deve estar se perguntando assim, tá, senhora, por que que tu não fatorou, calculou as raízes e separou nas raízes, que nem o problema da semana passada? Porque aqui as raízes são complexas, então eu não vou conseguir fatorar nas raízes como o outro. Então, por isso que eu usei esse artifício aqui de usar um produto notável, mas eu estou escrevendo a mesma coisa. Se tu está desconfiando, faz aí na tua casa. Para que eu estou fazendo tudo isso? Porque eu quero o Q de T. E o Q de T é a transformada inversa de Laplace do Q de S. E a nosso Q de T vai ser o quê? Ó? Transformada inversa de Laplace de 0,03 sobre S. 0,03. Menos transformada inversa de Laplace, até vou escrever, de 0,03S sobre S mais 20 ao quadrado, mais 60 ao quadrado, que é o 3.600. Menos transformada inversa de Laplace de 1,2 sobre S mais 20 ao quadrado, mais 60 ao quadrado. Olha que bonito que fica agora.
Nossa carga dependente do tempo vai ser quem? Ó? 0,03 é constante multiplicativa, vai ficar ali. E vê se tu enxerga, ó. S sobre S mais 20 ao quadrado, 60 ao quadrado. Esse mais 20 é um deslocamento na frequência, ó. Quando eu tenho a transformada de Laplace, que eu tenho S menos A, eu tenho E na AT multiplicando. Como aqui está positivo, eu tenho E na menos AT. Então, aquele cara ali faz com que eu tenha E na menos 20T multiplicando. E ainda sobrou S sobre S ao quadrado mais 60 ao quadrado. Aqui, ó. Transformar Laplace de cosseno de AT é S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Então, isso aqui é cosseno de 60T. Menos esse cara aqui, ó. Tá vendo que tem um deslocamento na frequência? É porque tem E na menos 20T multiplicando. Mas multiplicando quem, Cáspita? Não tem o S, então não é cosseno. Para ser seno, ó, a transformada Laplace de seno é A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. E eu não tenho A, eu tenho 1,2. O nosso A seria 60, né? Eu não tenho, eu vou colocar. Para eu transformar esse 1,2 em 60, eu vou multiplicar isso aqui por 50. Mama, como é que eu vou ficar multiplicando pelo que eu quiser? 1,2 vezes 50 dá 60. Só que se eu multiplicar por 60, eu vou dividir por 60. Porque uma coisa dividido pela mesma coisa é 1 e eu não estou alterando em nada. Então, esse 1 sobre 50 vai continuar aqui multiplicando. Aqui eu tenho 60 que eu queria, ó, isso aqui é 60. S ao quadrado mais 60 ao quadrado, ou seja, seno de 60t. Esse aqui, pessoal, é a expressão que nos fornece a carga elétrica naquele circuitinho elétrico ali, ó, esse circuito aqui, ó, bem simplinho, um circuito em série. Essa expressão me fornece a carga elétrica naquele circuito para qualquer tempo. Percebam que para grandes tempos, esses dois termos aqui, ó, que são os chamados termos transientes, para grandes termos, esse fator aqui, ó, e esse fator aqui, ó, tende a zero, ou seja, quando o circuito elétrico fica ligado muito tempo, esses dois termos aqui tendem a zero, e a nossa carga tende a ser constante, igual a 0,03 coulombs. E aí, curtiu? Se a dúvida permaneceu, me procura aí pelas minhas redes sociais, que o Caboclo sempre responde. Agora eu fui. Beijos meus e do Caboclo.